amigos interdimensionais, bem-vindos para mais um episódio deste canal maravilhoso. Hoje finalizaremos o capítulo 7 do Livro dos Médiuns. Semana passada vimos sobre os homens duplos e hoje veremos sobre o fenômeno de transfiguração, tá? Então já pega seu livro, gente, façam anotações, tá? Pega um caderninho, tem aí no bloco de notas do celular, mas anote o que você achar interessante. Se você tiver alguma dúvida, isso é muito importante, ajuda a fixar mais na mente, tá? Bom, também deixa o comentário e o like, tá? Vamos para o vídeo. Pessoal, é o seguinte, paramos no item 119, que a gente viu aqui os homens duplos. Aí o item 120 e 121 conta mais dois casos, né? Uns casos de Kardec sobre os homens duplos. Aí a gente vai pular essa parte porque a gente já viu alguns casos semana passada. E vamos vir aqui, ó, para o item 122, que é o item que fala sobre o fenômeno de transfiguração, tá? Então, se você está perdido, item 122, capítulo 7, Livro dos Médiuns, por Allan Kardec, tá bom? Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo, ou seja, o corpo vivo ele acaba se transformando em alguma outra pessoa, traços diferentes, é isso que acontece, tá? Aí Kardec vai contar um caso de uma jovem de 15 anos que tinha, né, esse fenômeno de transfiguração, ela passou por esse fenômeno de transfiguração. Uma jovem de 15 anos, isso aconteceu, gente, entre 1858 e 1859, tá? Uma jovem de 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, quer dizer, de tomar em dados momentos toda a aparência de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava ver a pessoa diante de si. Tanto eram semelhantes os traços do rosto, o olhar, o som da voz e até o modo de falar. Então ela se transformava, pessoal. Imagina, você tá com uma pessoa, por exemplo, vocês que são acostumados a me ver, eu apareço com uma aparência completamente diferente de uma pessoa que já faleceu. Como seria diferente, né? Algo que, imagina pra época, se hoje, eu não acho normal, gente, se eu ver isso eu vou ficar tipo assim, de boca aberta. Imagina em 1859, né? Como que era o choque, né? E aí, ele continuou contando. Esse fenômeno se repetiu dezenas de vezes sem interferência da vontade da jovem. Ela tomou muitas vezes a aparência de seu irmão, morto alguns anos antes. Um médico do lugar, muitas vezes testemunhas desses fatos bizarros, querendo se assegurar que não era vítima de uma ilusão, fez a seguinte experiência. Tivemos o relato dele mesmo, do próprio pai da jovem e de outras testemunhas oculares muito honradas de fé. O médico teve a ideia de pesar a jovem em seu estado normal, então o médico pesou, né, a jovem no estado normal, e depois da transfiguração. Quando a jovem tinha a aparência de seu irmão mais velho, de 20 e poucos anos, que era maior e forte, pois bem, viu-se que nesse estado o peso era quase o dobro. Então, o que o médico fez, né? Para poder ele se assegurar que não era uma ilusão, ele pesou a jovem antes e depois da transfiguração. E o peso depois da transfiguração, ele era quase o dobro. Então, imagina, pessoal, você tá aqui vivendo, aí a pessoa começa a passar pelo fenômeno de transfiguração, quando você olha a pessoa, né, tá mais pesada, tá diferente, com o olhar, com a aparência, tudo. É muito estranho. Aí, pessoal, aqui no item 123, ele fala aqui, ó. A transfiguração, em certos casos, pode ter uma causa, uma simples contração muscular, que pode dar à fisionomia expressão totalmente diferente, a ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível. Observamos lá, frequentemente entre certos sonâmbulos, mas nesse caso a transformação não é radical. Então, pessoal, o que acontece? Existem, né, vários, vamos dizer assim, níveis de transfiguração. Então, tem uma transfiguração que ela não é muito radical. No caso, ela vai mudar, né, que ele fala aqui que é uma simples contração muscular, e aí dá uma fisionomia, uma expressão totalmente diferente. Normalmente acontece em certos sonâmbulos, na hora que eles estão dormindo ali. Mas aí ele deixa bem claro que a transformação ela não é radical, como é dessa jovem que a gente viu, né? E ele continua aqui, ó. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher. E seu peso não diminuirá nem aumentará. Então ela vai mudar mais ali as fisionomias do rosto, né? Pode parecer um pouco mais velha, um pouco mais nova, feia, bonita, mas não muda assim radicalmente ao ponto de ficar mais pesada. Isso não acontece nessa aqui que ele tá explicando.
No caso aqui retratado, é evidente que há qualquer coisa a mais. A teoria do perispírito, gente, vocês percebem o quanto o perispírito é importante? A gente já viu em outros episódios a importância do perispírito nessas manifestações, tá? Em todas as manifestações. O perispírito ele é muito essencial para isso, senão a gente não teria perispírito, né? O perispírito, ele é o laço que une o corpo com o espírito. Então, ele é muito importante, tá? E ele fala que, ó, a teoria do perispírito vai nos colocar no caminho certo. Aceita-se, em princípio, que o espírito pode dar a seu perispírito qualquer aparência. Então, gente, olha só. O espírito pode dar ao seu perispírito qualquer aparência. Então, às vezes, né, por exemplo, é uma pessoa, eu, né, vivi aqui com essa aparência, né, da vitória, etc. Mas quando eu falecer, eu não quero mais usar essa aparência. Não é uma aparência que me agrada, tá? Um exemplo. E aí eu vou lembrar, como eu vou estar em espírito, né? Eu vou lembrar de alguma reencarnação minha, se eu tiver essa permissão, né? Também depende muito dos seus méritos, etc. Os espíritos falarem que posso, aí eu mudo a minha aparência e, por exemplo, o uso de uma encarnação minha que eu gostei, de como eu era. E aí o meu perispírito muda. Mas, por exemplo, se eu tiver que me apresentar para as pessoas que me conheceram nessa minha vida atual, eu usarei a minha aparência de Vitória. Vocês entendem? Então, depende muito, mas o espírito ele pode dar ao nosso perispírito qualquer aparência, que por uma modificação na disposição molecular pode lhe dar visibilidade e tangibilidade. Então, além de eu só me transformar, eu ainda posso me dar, ou seja, aparecer para as pessoas que eu quero, né? Se for o caso, de ser visível, e tangível, ou seja, palpável, que as pessoas podem até me tocar, tá? E por consequência, a opacidade, ou seja, ser menos opaca, mais opaca, né? Porque normalmente quando você vê os espíritos, pelo menos eu que tenho essa mediunidade, eles são meio embaçados, sabe? Às vezes você não vê com tanta nitidez. E aí, dependendo, você pode tornar mais nítido, né? Que é o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, pode sofrer as mesmas transformações. Então, o perispírito, pessoal, de uma pessoa viva, isolado do corpo, ele também pode sofrer essas mesmas transformações que eu acabei de citar aqui, tá? Essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Então, os fluidos, né, se combinam, se transformam, e aí faço tudo isso que eu acabei de citar, né? É através deles. Se não tiver essa combinação dos fluidos, não tem como fazer isso. Agora, vamos lá. Imaginemos agora o perispírito de uma pessoa viva. Então, eu, por exemplo, o meu perispírito, não isolado. Ou seja, ele não está isolado, o meu perispírito. Mas ele está irradiando em volta do meu corpo, de maneira a envolvê-lo como se fosse um vapor. Então, imaginem que o meu perispírito, que é a mesma aparência que a minha, só que, né, um perispírito, cobrindo todo o meu corpo, né? Como se fosse como um vapor. Cobrindo tudo, passando aqui como se fosse uma capa, né? Uma capa passando tudo em mim, assim, me cobrindo. Imaginem isso, tá? É muito bom vocês fazerem esses exercícios de imaginação, porque isso vai ajudar vocês a lembrarem também sobre o assunto quando for estudar, né? Algo assim. Como se fosse vapor. Nesse estado, pode sofrer as mesmas modificações como se estivesse separado. Então, ele pode se transformar da mesma maneira. Só que a diferença é que ele vai estar cobrindo todo o meu corpo. Então, eu vou dar a aparência diferente, né? Mas é o meu perispírito que está aqui, transformando e passando por toda essa modificação. Se ele perde sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível e velar-se como se estivesse mergulhado num nevoeiro. Então, o meu corpo, isso aqui que vocês estão vendo, meio que some, né? Fica invisível. E o meu perispírito que está acobertando tudo, né? Está cobrindo tudo. Se aparece da forma que ele quiser, da aparência que ele quiser. Pode ser um homem, uma mulher, mais velho, mais novo, feio, bonito, né? Isso não interessa. Poderá mesmo mudar de aspecto, tornar-se brilhante, se tal for a vontade e o poder do espírito. Outro espírito, combinando seu próprio fluido com o primeiro, pode lhe substituir a aparência, de tal maneira que o corpo real desaparecerá sobre o envoltório fluídico exterior, cuja aparência poderá variar à vontade do espírito. Então, um outro espírito também, combinando o próprio fluido com o primeiro, ou seja, dois espíritos, né? Combinando o primeiro com eu, no caso, e um outro espírito, pode substituir também a aparência, de tal maneira que o corpo real, meu corpo vai realmente desaparecer, né? Sobre o envoltório fluídico, ou seja, sobre toda essa cobertura do perispírito que vai estar cobrindo o meu corpo, né? E aí a aparência pode variar da vontade
do espírito. Então, olha só, né, gente, como é incrível pensar nisso, como é interessante a gente pensar que tem esses fenômenos, né? E que, pelo menos, eu nunca vi, gente, eu nunca tive essa honra de ver esse tipo de fenômeno. Interessante, né? Talvez, quem sabe, um dia eu espero poder vivenciar isso, acho muito incrível. Talvez a gente se assuste, né? Porque é um pouco bizarro, mas é legal. Tal parece ser a causa verdadeira do fenômeno estranho. É raro, é preciso dizer, da transfiguração. Então não é um fenômeno comum, tá, gente? Por isso que a gente não vê tanto aí, tá? Quanto à diferença de peso, né? Agora em relação ao peso que a gente viu da jovem, explica-se da mesma maneira que para os corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, porque a quantidade de matéria não aumentou. Então, gente, o peso da menina não aumentou, porque a quantidade de matéria que tem ali não aumentou, então não tem como aumentar o peso, entendem? O que aconteceu? Sofreu a influência de um agente exterior, que pode aumentar-lhe ou diminuir-lhe o peso relativo. Então, não foi a jovem que engordou. Não tem isso, gente, porque a quantidade de matéria não aumentou. O que aconteceu foi a influência de um agente externo, ou seja, não da jovem, mas de um agente externo, que pode aumentar-lhe ou diminuir o peso relativo, beleza? E aí aqui, olha, para finalizar, muito interessante, admite-se que o corpo possa tomar outra aparência de maior ou da mesma dimensão, mas como poderia parecer menor? A de uma criancinha, como acabamos de dizer. Então, né, a gente já viu como a pessoa pode aumentar de peso, né, mudar de aparência, mas como que a pessoa, por exemplo, num fenômeno de transfiguração, me tornar uma criança? Aparecer da forma de uma criança, que é pequenininha, né, miudinha, e como que poderia? Nesse caso, olha só, o corpo real não pode ultrapassar os limites do corpo aparente? Não dissemos que esse fato tenha se produzido. Somente quisemos mostrar, referindo-nos à teoria do peso específico, que o peso aparente poderia diminuir. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos sua possibilidade nem sua impossibilidade. Então, o que Kardec aqui, gente, vamos lembrar que ele fala até, inclusive aqui, ó, não podemos esquecer que estamos no começo desta ciência e que ela está longe de ter dito a última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros. Então, vamos lembrar que Kardec estava no começo de tudo isso. Kardec não teve outras ferramentas científicas para poder analisar todas essas questões. E mesmo ele não tendo, olha quanto de informação importante ele nos trouxe. Mas em relação a isso, por exemplo, a questão de mim, eu, Vitória, né, se transformar numa criancinha no fenômeno de transfiguração, ou seja, diminuir meu tamanho, meu peso, tudo, ele não fala nada. Porque ele falou que não é impossível de acontecer, mas também ele não afirma que vai acontecer. Porque isso é algo que acabou não acontecendo, ele não viu. E Kardec, gente, ele é muito cético, ele é muito, assim, sério. Ele não vai afirmar algo que ele não tem certeza, entende? Então ele deixa em aberto. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode não acontecer? Pode também não acontecer. Isso vai depender muito. Como ele não viu nenhum caso, não tem como falar sobre, entendem? Então é muito interessante parar para pensar sobre isso, tá bom? Mas a minha opinião agora, que ninguém pediu, mas eu vou dar, eu acho que é possível, tá, gente? Por conta do perispírito poder se transformar, eu acredito, tá? Isso é uma opinião minha, eu acredito que possa sim acontecer, tá? Se for necessário. Mas aí a forma, né? Como eu vou diminuir e me tornar uma criança, por exemplo, aí eu já não sei explicar. Mas, né, é muito interessante a gente parar pra pensar e refletir sobre isso, tá bom? E aí, gente, faltou que é o último fenômeno que Kardec queria falar aqui, que é o fenômeno, né, aqui no item 125, de agêneres. Só que esse fenômeno ele não fala no livro dos médiuns, ele fala na Revista Espírita, olha só. Aqui, ó. Na revista, mas como explicamos na Revista Espírita de fevereiro de 1859, cremos inútil reproduzir aqui os detalhes. Então, ele não entra a fundo sobre esse fenômeno. Se você tiver curiosidade, vai na Revista Espírita de fevereiro de 1859, tem no Google, tá? Você encontra. E aí você pode dar uma olhada. Mas, basicamente, ele dá aqui só uma resumida bem básica, ele fala aqui, ó. Diremos apenas que é uma variação da aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, ao ponto de fazer uma ilusão completa. Ou seja, os espíritos poderem se revestir, né, momentaneamente
e aí se transformar numa pessoa viva, ao ponto de parecer até uma ilusão completa. Você vê uma pessoa, mas é um espírito, não é a pessoa, com as mesmas formas da pessoa, né? E aí dá aquela sensação da ilusão, tá bom? Mas basicamente é isso. A partir da semana que vem, nós entraremos no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. E aí, pessoal, a gente vai entrar numa parte sobre o vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificações das propriedades da matéria e ação magnética curadora. Eu espero vocês aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o like, comentário e compartilhe esse vídeo, pois divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. Um beijo, tchau!